Ok, internautas da JMV TV, voltando na telinha do seu computador com mais uma edição do JMV Notícias desta quinta-feira. Eu tenho o prazer de receber aqui na bancada do JMV Notícias o presidente do PPS lá de Indaial, o professor Eduardo França. Convite que eu fiz aí há 2 semanas para a gente estar interagindo, conversando, falando de política, o que ele acha de Indaial, como é que está o trabalho lá do PPS em Indaial. Professor Eduardo França, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Salmos. É uma satisfação novamente estar aqui no Jornal do Médio Vale, agora nessa nova forma, né, de apresentação, que é no jornal através da internet, uma inovação, repito, é uma atitude de vanguarda que o Jornal do Médio Vale, o grupo, inova mais uma vez, e sendo um veículo que, como nós falamos na outra oportunidade que conversamos, não se limita apenas a um âmbito regional, mas sim qualquer pessoa que tiver condição de acessar, a gente pode estar sendo assistido lá na China, que não tem problema. Então, fico feliz mais uma vez de estar aqui presente com você para nós conversarmos e debatermos alguns assuntos de interesse da comunidade. Antes de falar aí sobre o trabalho do PPS lá em Indaial, corre nos bastidores políticos que o Aparecido Voltolino, ex-prefeito lá de Benedito Novo, ele inclusive transferiu seu domicílio eleitoral aqui para Timbó, deve concorrer, pelo menos agora, concorrer a candidato a prefeito. Ele é o seu partido, né, o Voltolino? Tem feito um bom trabalho, né, o Aparecido. O Voltolino é uma liderança consolidada do PPS, uma liderança tradicional, eu diria um companheiro aguerrido, alguém que tem muito chão já em relação à política, já foi prefeito de Benedito Novo, vereador em Benedito Novo, várias vezes foi candidato a deputado estadual, chegou a assumir a vaga na Assembleia como suplente, então é alguém que inclusive está como gerente na SDR aqui de Timbó. E o Aparecido Voltolino tem realmente bastante trabalho dentro da esfera política, e eu acho que reúne as condições políticas, pessoais, de qualidade pessoal, para realmente tentar um voo político de maior vulto, que seria, quem sabe, participar de uma majoritária aqui na cidade de Timbó. Viu, Salmos? Até destacando que o Aparecido Voltolino sempre teve uma boa votação aqui na cidade de Timbó. Então, por isso, talvez, que o motivou a fazer todo esse trabalho de transferir o domicílio eleitoral para cá, até porque as cidades são irmãs, né? São cidades muito próximas. Timbó e Benedito Novo têm muita aderência, são muito próximas geograficamente e culturalmente. Então, eu acredito que é uma boa opção, inclusive, para o eleitor de Timbó. Professor Eduardo França assumiu que faz uma questão quase, está aí perto de 1 ano, a presidência do PPS. 15 de abril. 15 de abril. Isso, 15 de abril. Como é que está o PPS lá em Indaial? Eu sei que já foram criadas a ala feminina, o grupo jovem. Quer dizer, vocês lá não estão parados, estão trabalhando, enfim, né, lá em Indaial. O PPS lá de Indaial está mostrando o serviço, né? Nós estamos com a ala feminina e o grupo jovem do PPS. Nós entendemos na questão política que nós temos que envolver e temos que socializar diversas áreas da sociedade e principalmente destacando a ala jovem e a ala feminina. Por que a ala jovem e a ala feminina, Salmos? Porque a mulher, ela faz parte do mercado de trabalho, ela decide a eleição hoje, ela é formadora de opinião no seu lar, ela, não só na questão política, mas na questão do orçamento familiar, na questão do comportamento, da cultura. Não tem aquela brincadeira que se faz que em casa quem manda é a mulher? Exato. Mas então, nós não podemos deixar nunca as mulheres de fora, né? Até porque hoje tem cota para, por exemplo, uma nominata para vereadores, nós temos que ter 30%, diz a lei, nós temos que ter 30% de mulheres, né? Então não é uma obrigatoriedade o PPS ter ala feminina, não é obrigatoriedade o PPS ter uma ala jovem. Mas geralmente todo partido tem, né? Tem, né? Não é regra, nós temos vários partidos que têm para inglês ver, mas não é o caso do PPS. Graças a Deus nós temos feito um trabalho bastante consistente, um trabalho silencioso, eu diria, até o momento. Nós temos tido alguma abertura nas
nas formas de mídia. O próprio Jornal do Médio Vale nos agraciou muitas vezes noticiando as nossas ações. Aqui com você, a segunda vez que eu tenho a grata satisfação de participar. Enfim, nós temos tido abertura, mas nós viemos fazer um trabalho consistente, passo de formiguinha, porque para o internauta entender, não é fácil um partido, por exemplo, em âmbito municipal como o PPS, não é fácil se criar não participando do poder. Tem que ter muito, sabe, tem que ter muito sangue, tem que ter um sentimento muito aguerrido para fazer a coisa acontecer. Me diz o seguinte, professor Eduardo Francés, e como é que é essa participação? Porque a gente sempre fala em relação aí ao grupo jovem, que jovem não quer saber de política, não se interessa em política. A gente sabe que, pelo menos que eu estou observando pelo PPS, é diferente, até porque o Eduardo França é uma pessoa jovem que preside o partido, está presidente do PPS lá de Indaial. Mas a participação do grupo jovem, e você concorda ou não de dizer que essa nova geração não se interessa por política? Eu concordo com você, mas eu faria uma correção. Não é que eles não se interessam só por política, é que eles estão pouco informados. No momento que se tem pouca informação, não se tem aquele sentimento de indignação, por exemplo, que é próprio do jovem e que é próprio de qualquer pessoa de bem quando sabe de coisas erradas, né? No momento em que o jovem é informado, isso em sala de aula como professor universitário, a parte da questão política, eu faço muito. Aí a gente fala de questão do domínio de alguns grupos políticos, a gente fala de 470, duplicação e sistemas de pedagiamento, que daqui a pouco a gente pode conversar sobre isso também, né? Que são coisas, Salmos, de que nós vamos relatando e falando para os jovens e comentando isso com eles, e a gente percebe o semblante de indignação crescendo. Então, no momento que eles têm essa informação, eles ficam aguerridos, eles ficam querendo participar, eles ficam querendo resolver os problemas que estão, digamos assim, muitas vezes ocultos, né? Que eles não têm conhecimento, até por uma estrutura cultural que se criou, onde a informação ela é muito direcionada pelos grupos dominantes de mídia, infelizmente isso acontece, né? E direcionam a informação da forma como eles querem. Um exemplo que eu dou para você disso daí, Salmos, com todo respeito, por exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, né? Simplesmente agora acabaram os seus problemas. Unidade pacificadora e coisa, tudo, décadas de crime organizado, estão resolvendo acabaram tudo. os problemas até 2014. 2014, para a Copa do Mundo, Olimpíadas, interesse da Rede Globo, está entendendo? Então, eu acho que a coisa tem que ser construída através de uma crítica mais consistente, através de um debate mais consistente. Não se resolve por decretos problemas, não se resolve com manchetes e com ações mirabolantes, né? E é o que está acontecendo, infelizmente, assim que acontece na mídia. E nós temos essa estrutura cultural muito consolidada e é difícil romper com isso a curto prazo. Agora, da questão, falando que os jovens se envolvem pouco na política, você como professor universitário, você dá aula na Uniacel, como é que você vê essa participação, por exemplo, dos universitários na política? É pequena, aqui na nossa região é muito pequena. É pequena. É questão cultural aqui, né? É cultural. Né? Agora, por exemplo, assim, se nós vamos analisar a participação de mobilização lá dos estudantes da Universidade Federal lá em São Paulo, acho que é a UFSC que teve aquele problema. A USP. Desculpa, que eles não querem a polícia no campus. Ó, vamos recobrar a coisa, vamos falar as coisas como são, né? Assassinatos, um jovem foi assassinado em pleno estacionamento da USP, droga e traficante lá, a bel prazer. Aí nós vamos entender o motivo que eles não querem o policiamento e a PM lá no campus da USP, Salmos e internauta. E infelizmente a gente percebe que é porque eles não podem consumir droga e fumar maconha livremente por lá. Não é por um motivo mais consistente de questões políticas ou de coisas indevidas, de plantio de árvore que foram derrubadas lá. Por ideologia partidária. Isso, exatamente. E se nós formos fazer uma análise, isso que eu sou professor universitário, sou um entusiasta da juventude, sou um jovem senhor, né? Sou entusiasta da juventude. Eu acho que a juventude é a esperança de mudança em qualquer país, em qualquer sociedade, mas acho que a gente não pode fantasiar as coisas. A gente tem que falar as coisas como são. E lá na USP, nesse caso específico que eu exemplifiquei,
a maioria absoluta dos alunos quer o policiamento. É um grupo isolado, minoritário. Né? Que não quer por aquele sou contra, não sei porquê, mas sou contra, aquela coisa meio assim. Ser contra... Ser contra por ser, sou meio hippie, sou aquela coisa, entende? Sou contra a internet, sou contra os grupos de não sei o quê. O negócio é agitar. Mas tenho o Facebook, mas fico no MSN, então é essa coisa sem consciência. Então a juventude tem o poder de mudança, mas tem que ter consciência. Ok, nós vamos para um rápido intervalo comercial, depois continuar esse bate-papo com o presidente do PPS, lá de Indaial, o professor Eduardo França. Vamos falar sobre político ano que vem, eleição está se aproximando, vamos falar sobre a BR-470 e outros assuntos. Nós vamos continuar debatendo nesta entrevista com o professor Eduardo França, presidente do PPS, depois do intervalo comercial.